assunto que nós vamos conversar aqui hoje vai fazer você virar o ponteiro em todas as áreas da sua vida. Você já ouviu falar sobre as 4 personalidades, os 4 perfis comportamentais que existem? Pois é, essas pessoas estão dentro das famílias, dentro das casas, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro das empresas. E nesse episódio de hoje eu vou te explicar o porquê pessoas funcionam de forma diferente, até chegam a discutir e quebrar a cabeça sobre o mesmo assunto, mas porque elas estão olhando de uma maneira diferente. E é sobre isso que eu quero conversar no episódio de hoje. Cai aqui pra dentro. Fala galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Thiago Bonifácio, sou formado em psicologia, sou host aqui desse podcast e esse daqui é um dos episódios que eu faço sozinho para poder ter uma aula, ter uma imersão com você sobre temas importantes para a gente poder se desenvolver e crescer cada vez mais. E o assunto que eu trouxe aqui hoje eu adoro falar, eu sou fã, a minha vida se transformou por conta desse assunto e eu vou contar essa história para você. E eu já vi a vida de pessoas, né, também se transformar por conta desse conhecimento que a gente vai conversar aqui hoje. Então estou muito animado para poder gravar esse episódio aqui para vocês. O que eu quero te pedir é foco e atenção, papel e caneta na mão, bloco de notas do celular. Presta muita atenção em tudo aquilo que eu vou falar, porque a partir desse entendimento você vai saber o porquê que você pensa sobre um assunto de uma forma e outra pessoa pensa de outra, e às vezes vocês conflitam, as ideias de vocês acabam tendo uma colisão, não é? Mas você vai aprender a se ler a partir desse episódio e também vai aprender a ler pessoas. Então, bora lá pra dentro desse conteúdo? Só que antes disso, você já é inscrito nesse canal? Pelo amor de Deus, hein? Olha só, a oportunidade que nós estamos tendo de crescer juntos aqui, então não perde a oportunidade de se inscrever agora. Talvez você esteja esperando que eu venha falar aqui pra você sobre aquilo que a maioria das pessoas já conhecem, né? Que é um termo cunhado por Hipócrates, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Na realidade, Hipócrates, há muitos e muitos anos atrás, ele cunhou esses termos observando as pessoas e observando a natureza. E ali ele atribuiu, eu vou tentar subir essas imagens para a gente poder acompanhar juntos, tá? Só um disclaimer aqui, esse daqui é um pedaço de um treinamento que eu trago lá dentro do Clube do Autoconhecimento. Para quem é meu aluno lá dentro do clube, já assistiu isso daqui, já sabe como que funciona e já está muito mais treinado e preparado para a vida em relação a isso. Mas olha só, Hipócrates cunhou esse termo olhando para o vento em relação ao sanguíneo, né? É uma pessoa que, de certa forma, acaba tendo um temperamento mais agradável, mais otimista, mais simpático, claro, se treinado. Porém, se não é treinado, ele fica inseguro, fica uma pessoa barulhenta, fica de forma exagerada em algumas coisas. É por isso que precisa de desenvolvimento, é por isso que precisa de treino. Já o colérico é uma pessoa que ele atribuiu ali ao fogo, né? E quem que é o colérico sem treino? Presta atenção, uma pessoa manipuladora, impaciente e dominador. E, Thiago, como que é uma pessoa dessa com treino? É uma pessoa centrada, decidida e confiante, ok? E aí nós temos o fleumático, que ele atribuiu à água. Olha só, uma pessoa dessa sem treino é uma pessoa acomodada, desmotivada e indecisa. E quem que é, Thiago? Um fleumático, né, que é atribuído à água, com treino consistente, eficiente e confiável. Olha só, percebe como muda, como tem uma diferença? E, Thiago, e um melancólico, né, que ele coloca ali como se fosse uma zona seca, assim como o fogo. Melancólico sem treino, é pessimista, crítico e antissocial. Com treino, obstinado, sensível e leal. Legal, Thiago, mas você falou que esse termo é cunhado por Hipócrates e você não vai falar sobre esse assunto. Claro, porque quem estudou um pouquinho da ciência humana sabe que Hipócrates lá atrás cunhou esse termo, só que o tempo passou e uma outra denominação desses termos foi imputada, não é? Então, aquilo que nós conhecemos lá atrás como o sanguíneo, dentro do DISC, na realidade é o influente. Aquilo que nós conhecemos como colérico dentro do DISC é o dominante. Aquilo que nós conhecemos como o fleumático é a pessoa que tem estabilidade, e aquele que nós conhecemos como melancólico é o conforme. Thiago, da onde você tirou isso? O que você está trazendo aqui pra gente com tanta informação assim? Na realidade, quem cunhou esse termo, esse acrônimo de 4 letras, D de dominante, I de influente, S de estável, é o acrônimo em inglês, e C de conforme, foi o psicólogo
William Marston. Ele cunhou esse termo em 1928, ali no livro Emotions of Normal People, Emoções de Pessoas Normais, onde ele conta pra gente como que cada ser humano funciona de uma forma diferente. Então ele olha para essa referência de Hipócrates, que cunhou esses termos muito antes dele, e aí ele traz esses termos de uma forma renovada, recauchutada, estruturada, para a gente entender de uma maneira mais clara. E é sobre esses 4 perfis, dominante, influente, estável e conforme, que eu quero mergulhar aqui junto com você. Antes de mais nada, antes da gente seguir daqui para frente, eu preciso te dizer que não existe uma personalidade certa ou uma personalidade errada. Não existe perfil bom ou existe perfil ruim. O que existe é você, e você precisa aprender a se ler, a se interpretar, saber quem você é, para depois ir para a sociedade e começar a identificar quem são as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, que andam com você. Porque se você tem ciência de como cada pessoa funciona, principalmente como você funciona, a sua vida ela vai ser muito mais leve, muito mais inteligente, e você vai saber se comportar em qualquer tipo de ambiente. Falando aqui para você, o meu perfil dentro do teste de personalidade DISC sempre dá o D lá em cima de dominante, um pouco mais abaixo no gráfico. Imagina um gráfico, né? Então, o meu gráfico, o D sempre tá lá em cima, no alto. Depois vem o I no meu. Então, o meu perfil, né, predominante é o dominante. Depois, o secundário, o ascendente, é o influente. E depois lá embaixo eu tenho o estável e o conforme. Isso é muito legal. Algumas pessoas me perguntam quando eu ministro esse treinamento aqui: Thiago, mas beleza, se você faz um teste hoje e dá esse resultado que você acabou de falar, e você faz esse mesmo teste daqui a 6 meses, pode dar diferente? Provavelmente vai dar diferente. Provavelmente, dependendo do meu momento de vida, vai descer um pouquinho mais, ou vai subir um pouquinho mais. A mesma coisa com I, com S, vai depender muito do momento de vida que você está passando. Por exemplo, agora eu tô gravando esse episódio para vocês, hoje é 21 de dezembro de 2024. Estamos aí à beira do Natal, e cara, os meus negócios, eu tô mordendo o mundo pela quina para fazer as coisas crescerem. Então, cara, eu tô em vias de assinar contrato, as coisas estão acontecendo. Se eu for fazer esse teste hoje, cara, o meu perfil de dominante vai estar muito lá em cima. Meu perfil de influente, então, vai estar muito lá em cima. Tô aqui gravando pra vocês. Agora, se você fizesse esse teste comigo, sei lá, 1 ano e pouco atrás, quando minha mãe faleceu, onde eu tava num período um pouco mais delicado da minha vida, passando ali pela fase do luto, provavelmente o meu D e o meu I continuaria de forma predominante, não é? Porém, só que com a escala dele mais abaixo do gráfico, não estaria mais tão no topo, percebe? Então, sim, esse teste ele aponta para nossa essência. E galera, isso muda o ponteiro. Isso muda o ponteiro. Eu vou trazer aqui uma história real que eu vi, eu presenciei, não é uma coisa que eu ouvi falar, que ajudou muito uma pessoa ao longo dos seus 47 anos de idade, dentro da sua área profissional. Isso mudou o jogo, isso mudou o meu jogo, e eu quero mergulhar nesse tema aqui com você. Esse teste, ele é ministrado, inclusive, em empresas que levam o desenvolvimento humano a sério, a cada 6 meses, para poder entender qual que é o momento do colaborador. Porque se eu entendo quem é o colaborador e qual que é o momento dele, eu vou saber aonde que eu aperto ele e aonde que eu afrouxo um pouquinho mais, não é? A partir desse teste, galera, você consegue saber se você tem uma personalidade que lida com planilha ou se você lida com ligação, tentando fechar uma venda. Cara, é tão simples quanto isso, né? Então, por isso que é importante todo tipo de ser humano ter ciência dessas informações que eu vou passar aqui pra você agora. Então, por isso que eu já te peço, já pega esse episódio, já compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. Cara, compartilha essa informação, porque eu não tenho dúvidas nenhuma que se você compartilhar essa informação, as pessoas vão cada vez mais saber sobre aquilo que nós estamos falando, e as pessoas vão viver de uma forma muito mais leve, beleza? Quero começar aqui com a ordem do acrônimo, seguindo a ordem dele, né? Perfil D, de dominância, que é o meu predominante. Então eu tenho muita propriedade para falar. E também sei falar sobre o S e o C, porque eu sou casado com uma pessoa que é S e C, né? A Isabela, minha esposa, enfim. É por isso que a gente se completa, se complementa, porque cada um tem uma forma diferente de ver a vida e a gente vai se complementando. Eu vou chegar nessa história também, mas olha só. Primeiro, os dominantes são competitivos. Cara, a gente é maluco.
É muito normal você ver uma pessoa que é dominante num cargo estratégico, né? Numa liderança dentro de uma empresa, empreendendo, na área comercial, porque nós adoramos competição. Não coloque um dominante para fazer uma atividade monótona, sem desafio. Cara, não vai dar bom. Não vai dar bom porque nós somos malucos. Aí eu vou precisar, não sei, Maia, se eu conto, não sei, Henrique, se eu conto, acho que eu vou contar. Eu vou contar uma maluquice que às vezes eu faço na minha mente, né? Eu lembro que quando trabalhava e pegava condução, né? Precisava de pegar ônibus e trem e tudo mais. Só pra comentar, tá, gente? Hoje eu trabalho de casa 100% do dia, a não ser quando eu saio pra fazer palestra e tudo mais. Mas eu lembro que eu descia, pra quem é de Osasco vai saber disso, eu descia no ponto da estação. Então você desce naquele ponto e caminha por uma calçada extensa até chegar na estação. E a calçada tem um muro do lado e tal, e vários ônibus param ali, ou seja, muitas pessoas descem naquele lugar. Aí eu lembro que um dia eu desci do ônibus e eu olhei para aquela linha reta que eu ia caminhar até a estação, um cara de blusa amarela lá embaixo, quase já virando o muro. E aí eu desci do ônibus, olhei para aquele cara e falei, eu vou ultrapassar ele. Cara, do nada, eu lembro que tava chuviscando. Eu falei, cara, eu vou ultrapassar aquele cara, minha meta é ultrapassar aquele cara, eu vou alcançar. Eu comecei a apertar o passo, comecei a andar. Aí alcancei ele, aí eu olhei pra cara dele e eu olhei com aquela cara tipo, chupa, passei, sabe aquela coisa? O cara nem sabia que eu existia, o cara nem viu que tinha um cara competindo com ele, mas na minha cabeça eu tinha dado um check. Na minha cabeça eu tinha tido uma conquista. Essa é a mente de um cara dominante. Parece maluquice, mas é uma personalidade, né? Então, ser competitivo, entrar numa disputa de um cliente, entrar numa disputa para comprar um imóvel, para comprar um automóvel, para conquistar uma garota ou um garoto, né? É muito normal a gente viver buscando desafios, né? São pessoas determinadas, isso é muito bom. Só que a maioria das vezes pode parecer ou pode soar como teimosia. Uma das minhas maiores dores, um dos meus maiores males é ser teimoso. Minha mãe falava, né? Thiago, tudo aquilo que ele quer, ele consegue, mas ele consegue na marra, ele vai até o final. Cara, isso pode ser muito bom, mas a maioria das vezes pode ser muito ruim, porque você não tem que ser teimoso, você tem que ser inteligente. Né? E essa daqui é uma das minhas maiores lutas para conseguir vencer esse ponto aqui. Depois, somos diretos e decididos, o ego inflado e confiante. Isso daqui pode ser muito bom. Você sabe que eu sou um especialista em autoconfiança. Ser confiante é fantástico. Isso daqui mexe o ponteiro, vira o jogo. Só que você ter o ego inflado, você tem que saber dosar. Porque vão ter pessoas que não vão saber te ler bem. Vão ter pessoas que não vão saber te interpretar bem. Depois desse episódio vão saber, não é? Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. São problem solvers, ou seja, resolvedores de problema. Me dá desafio, me dá treta, me dá coisa ruim, porque eu adoro resolver problema. Eu adoro descascar pepino. Líderes natos, ou seja, trabalham ali em liderança, empreendendo em áreas de gestão, não é? E orientados a resultados. Só que presta atenção, o dominante, ele não quer saber se o resultado vem se o pato é macho ou se o pato é fêmea. Ele quer o ovo, ele quer o resultado e não importa de onde venha. Isso é bom? Isso é ótimo, mas isso também é ruim. Porque eu, por exemplo, quando eu trabalho com uma pessoa que tem um perfil diferente do meu, eu quero o resultado. Não, vamos vender, vamos fazer, vamos assinar esse contrato, vamos conquistar aquele cliente que não sei o quê. Isso é ótimo, é uma energia muito boa. Mas qual que é o processo para você poder chegar até lá? E o processo, ele precisa ser reparado, ele precisa ser construído. E eu vou contar daqui a pouquinho para vocês as experiências que eu tive de querer ser tão afobado para conquistar algo e celebrar logo e não construir um processo. Então, cara, isso daqui é rico, isso daqui é importante. Talvez você... Uma coisa que eu não falei aqui, né? Talvez você vai se identificar com todas as personalidades, não é? Isso é normal. Isso é normal porque, na realidade, todos nós temos todas. Porém, normalmente você tem uma predominante e outra ascendente, beleza? Alguns pontos aqui ainda mais sobre dominante. Muitas vezes parecem estar com pressa. Meu Deus do céu, eu o tempo todo... Antes de vir aqui pro estúdio, minha esposa pediu para eu procurar um item pra gente cozinhar hoje à noite. 3 itens, na verdade. Aí eu comecei a procurar encontrei o outro, aí o outro ia dar muito trabalho. Eu falei, amor, ó, tá faltando isso e o outro pode comprar porque eu tô com pressa e não consigo ver agora. Ou seja, toda hora a gente tá num ritmo muito acelerado. Podem parecer grosseiros por ter aquele ego inflado e ter muita certeza das coisas.
expõem suas opiniões como se fossem fatos, interrompem os outros com frequência. Como isso me beneficia? Por exemplo, hoje eu tô aqui sentado, num pleno sábado, véspera praticamente aí de Natal, gravando esse conteúdo pra vocês. Só que no meu subconsciente eu tô, cara, como que isso daqui vai me beneficiar? E aí eu paro pra analisar isso e falo, pô, peraí, eu tô treinando pessoas, eu tô trabalhando pra, na minha parte que me cabe, formar um Brasil melhor, né? Pessoas melhores. Então, isso daqui vai me gerar benefício de alguma forma, não é? São muito impacientes, são inspirados e apaixonados por aquilo que fazem e têm um alto senso de propósito, e pessoas assim são conhecidas como uma frase no meio da ciência que é eu faço do meu jeito. E isso pode ser bom, mas pode ser perigoso também. Personalidades, Thiago, que tem essa característica, né, para você poder observar. Bernardinho, né, técnico da seleção brasileira, se eu não me engano é de vôlei ou basquete, é vôlei. Donald Trump, Roberto Justus e Steve Jobs. Essas 4 figuras, essas 4 características de pessoas têm essa personalidade dominante. Você identificou alguém aí já ou não? Você já se viu assim ou não? Beleza, bora falar então sobre os influentes. Tá fazendo sentido? Escreve pra mim o que você aprendeu com dominante. Isso é muito importante, eu saber aquilo que você tá aprendendo. Bora lá. Pessoas dominantes são extrovertidas, carismáticas, confiantes e sociáveis e verbais, altamente otimistas, persuasivos e criativos, impulsivos e emocionais, orientados a resultados e a pessoas. Olha só, como eu falei pra vocês, eu sou dominante com influente, ok? Tem dias que eu acordo e eu preciso fazer uma pergunta pra mim mesmo. Quem está aí? Porque tem dia, gente, que eu acordo influente. Eu quero sair fazendo stories, eu quero sair gravando conteúdo, etc e tal. Mas a maioria dos dias, eu acordo, cara, me deixa na minha caverna. Me deixa eu construindo os meus resultados de outro jeito, de outras maneiras. Deixa eu desenhar as minhas estratégias, porque hoje não é dia de falar pra câmera. Cara, isso daqui muda o jogo, porque tem pessoas que se matam. Cara, mas eu preciso gravar, mas eu não tô bem, não tô legal. Tá tudo bem, querido. Você não é uma máquina. Você é um ser humano que tem personalidades aí dentro de você. E você precisa aprender a calibrar isso. Precisa aprender a balizar isso. Entende? E aí, quando eu sou influente, eu me lembro muito na época de escola. Cara, eu era um cara extremamente político. Eu chegava na sala de aula, eu fazia de tudo. Eu lembro, 7ª, 8ª série, fazia de tudo pra passar na mesa de cada um, na carteira de cada um. E aí, bom dia, beleza? Tá bem? E aí, como é que foi o jogo do Corinthians ontem? Que não sei o quê. Sabe? Conversar, socializar. Só que aí tem um problema, né? O ponto 4 que eu falei aqui pra você, altamente otimistas, essas pessoas normalmente, veem tudo que vai dar certo. Sabe? Cara, a gente precisa construir aquele negócio que não sei o que, vai dar trabalho que não sei o que. Aí a pessoa, não, calma, vai dar bom. Tá, mas como que vai dar bom? Imagina uma pessoa que é conforme ou uma pessoa que é estável virando pra essa pessoa que é influente falando assim, como assim vai dar bom? Qual que é o processo que você vai construir pra isso? Não, confia, pô. Confia, vai dar bom. Eu sei que vai dar bom. Tá, vai dar bom, mas qual que é o racional? Não, eu não tenho racional, mas eu tenho um sentimento de que vai dar bom. Sabe assim? Ou seja, são pessoas altamente otimistas que acreditam que vai dar tudo certo. E na maioria das vezes a gente sabe que na vida não vai dar tudo certo. No meio do caminho pessoas nos desapontam, pessoas nos abandonam, processos dão errado, coisas não acontecem, mas no final, se a gente não desistir, dá certo. Não é que tudo vai dar certo, mas se a gente não desistir, no final dá certo. Engraçado que a emoção primária dessa turma, desses indivíduos com I alto, é o otimismo, né? Eu esqueci de falar aqui do dominante, qual que é a emoção primária deles é pavio curto. Vem um problema, a pessoa já fica com pavio curto, já quer sair resolvendo sem pensar direito. Eu sou muito assim, cara. Tem horas que eu preciso muito me policiar quando vem um problema. Ontem, por exemplo, eu tava na minha casa, trabalhei até às 18 e pouco, era sexta-feira, minha esposa tinha saído pra fazer sobrancelha e a gente acabou de comprar um cachorro, um Spitz alemão, e aquele cachorro é muito delicado, muito sensível e tal, e aí tava quietinho o tempo todo, eu fiquei umas 4 horas assim, trabalhando direto, sem levantar da mesa praticamente. E aí na hora que eu terminei de trabalhar, acordei, levantei, fui vê-lo, ele tava dormindo, ele me viu, ele acordou, e o olho dele tava todo cheio de remela e tal, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, a Isabela passou lenço umedecido no olho do cachorro, deu problema no olho do cachorro. Eu fui correndo pro veterinário mais caro que tem ali perto de casa.
sem parar pra pensar assim direito, sabe? Meu, o que tá acontecendo? Comecei a pagar consulta, pagar coisa que a veterinária indicou, sendo que eu não parei pra raciocinar que aquilo era uma conjuntivite e não tinha necessidade de fazer todo aquele alvoroço. Eu poderia ter esperado ela chegar, ela tava com o nosso carro, levado ele num veterinário que a gente já tem um pouco mais de confiança e etc, etc. Ou seja, a gente quer sair apagando o incêndio a qualquer custa. E isso é complicado, não é? O influente, tudo pra ele cara, vai dar certo, é otimismo, também é complicado, tem que aprender a dosar as coisas. Outras características aqui do influente, políticos, pra caramba, né, são extremamente políticos, falam muito, ficam facilmente animados, não escutam por muito tempo. Presta atenção, você que vai se identificar com o perfil ou a personalidade S, né, de estável, e C de conforme. Se você quer ganhar, ou até mesmo se você é dominante, se você quer ganhar a atenção de uma pessoa que é influente, se você percebe que essa pessoa fala muito, fala pelos cotovelos, cara, não chega pra ela com um turbilhão de informações. Leva bullets, leva pontos assim. Fala uma coisa, aquela pessoa vai querer ficar falando sobre aquilo, e você vai ganhando a conversa pelos pontos. Deixa ela falar. Você falou um ponto. Ela falou. Leva outro ponto. Né? Deixa ela responder, ela vai falar. Leva outro ponto. Porque se você ficar falando muito, cara, você vai perder a conexão com aquela pessoa. A cabeça dela vai ficar em Nárnia. Por exemplo, você falou 100 palavras, só que na 19ª que você falou, algo chamou a atenção dela e ela ficou viajando naquilo que você falou. Você falou mais 80 palavras pra frente, 79 palavras pra frente, e ela não pegou, porque ela prestou atenção em uma. Entende? Cara, isso daqui ajuda muito a gente do ponto de vista de gestão. Isso daqui ajuda muito a gente do ponto de vista de fazer negócios. Gente, talvez você vai me criticar, talvez vai gerar polêmica aqui nos comentários, mas quando eu conheci a Isabela, minha esposa, eu peguei o meu teste DISC e mandei pra ela. Eu falei, cara, lê esse documento aqui. É um documento, eu acho que de 8 páginas, aquele que eu tinha feito. Lê esse documento sobre o meu teste, o resultado do meu teste e quem que é essa personalidade. Porque você vai casar com esse cara que tá escrito aqui. Ela leu e eu falei pra ela quando a gente foi casar, ó, você não tá entrando enganada, eu sou assim. Não é claro que eu tô lutando pra desenvolver, pra melhorar cada vez mais, mas eu sou assim. E hoje ela é prova disso, que de fato eu sou assim. Então isso ajuda muito a gente entender como que as pessoas funcionam. Ai, Jesus, segura esse relógio, mas bora lá. Os influentes dentro da ciência são conhecidos com uma característica de sou legal, todos devem gostar de mim. Aqui eu quero chamar um ponto de atenção para algo muito importante. Existem pessoas que se frustram extremamente nas redes sociais, porque elas produzem conteúdos, elas sobem uma foto legal, elas sobem um vídeo legal, e o que elas esperam? Elas esperam aquele efeito dopaminérgico, né? Que as pessoas curtam ali o conteúdo delas, as pessoas comentem no conteúdo delas, nossa, como você é incrível, como você é bom. Só que ao subir esse conteúdo e perceber que não teve aquele número de curtidas que esperava, ou não ter aquele número de comentários que se esperava, essas pessoas ficam extremamente frustradas. Por quê? Porque elas ligam um botãozinho chamado graus comparativos, elas veem os outros, né? Sobem coisas aleatórias e tem um monte de reconhecimento ali, um monte de endossamento, reforço positivo da sociedade, e ela preparou tão bem o conteúdo, fez um conteúdo tão legal, tão bacana, e afinal de contas só 12 pessoas curtiram. E aí essas pessoas ficam frustradas, param de trabalhar, param de produzir conteúdos. E aqui tem um ponto. Se você é influente, deixa eu te falar uma coisa, não é todo mundo que deve gostar de você, não é todo mundo que deve gostar do teu conteúdo. A primeira pessoa que precisa se validar, a primeira pessoa que precisa se reconhecer é você mesmo. Você tem que endossar aquele conteúdo que você está fazendo, você tem que amar aquilo que você está fazendo, porque você não precisa das pessoas para poder fluir nessa vida, porque senão você fica dependendo emocionalmente de alguém. Isso é horrível, cara. Pessoas... Eu não trouxe aqui esse treinamento completo, porque é injusto eu tirar dos alunos que pagam para estar lá dentro do CDA, mas pessoas que são influentes, normalmente elas têm uma uma dependência emocional dos outros gigantescas. Cara, você precisa me amar, você precisa me validar. Elas entram num relacionamento afetivo, por exemplo, e elas se projetam na vida daquela outra pessoa. Isso me leva para uma linha que não tem muito a ver com o assunto aqui, mas acaba tendo, né? Eu defendo uma linha de
que ninguém faz a outra pessoa feliz. Eu, Thiago, tenho essa minha linha de pensamento de que ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Thiago, você tá maluco. Eu acredito, minha avó acredita, meu pai acredita, minha mãe acredita. O que você tá falando é groselha. Tá bom, então me diz uma coisa. Você conhece alguém que tem depressão? Conhece alguém que está num estado depressivo? Ruim, assim, de ficar em cima da cama, de não ir pra lugar nenhum? Conhece alguém? Conhece, não conhece? Ok. Você conhece alguém que tem depressão e é amado por outra pessoa? Ou seja, é muito possível que essa pessoa que está em depressão é amado por outras. E aquela pessoa que ama essa pessoa que está em depressão, você não acredita que essa pessoa não queria pegar esse amor e traduzir em fazer essa pessoa em depressão feliz? É claro. Ou seja, mas isso é intransferível. A felicidade é intransferível, porque é um dever individual de cada ser humano. E como que eu chego nos meus níveis de ansiedade, Thiago? Simples. Se conhecendo, entendendo como você funciona, sabendo quem é você, não é? Porque não adianta você esperar que a sua felicidade vai vir do outro, porque e se aquela pessoa morrer? A sua felicidade vai morrer junto com ela? Isso não faz sentido. Ok? Disclaimer dado, bora avançar aqui. Thiago, pessoas influentes, né, que tem essa personalidade para eu poder identificar aqui um pouquinho mais fácil. Aquela atriz global, Ingrid Guimarães, a Oprah Winfrey, dos Estados Unidos, Barack Obama, ex-presidente norte-americano, e nosso querido Silvio Santos, que partiu há poucos dias atrás. Eles são reconhecidos aí como perfis de influência predominante, ok? Bora falar sobre o penúltimo perfil comportamental? Antes de falar dele, se você aprendeu sobre dominante e influente, eu quero que você me diga aqui nos comentários. Fez sentido? Você se identificou? Identificou pessoas aí? A luzinha no fim do túnel começou a ficar mais forte aí pra você? Me conta aqui nos comentários. Mas antes da gente partir para esses dois últimos perfis, eu quero dizer pra você que eu, Thiago da Silva Bonifácio, vi pessoas tendo as suas carreiras transformadas, tendo as suas vidas transformadas a partir desse conhecimento. Eu trabalhava numa empresa, eu era executivo de vendas, eu era vendedor de software para o universo do RH. Então, folha de pagamento e por aí vai, vários sistemas de RH nós vendíamos ali. E um belo dia, precisávamos aumentar a equipe, logo começamos a contratar. E aí a gente acabou admitindo um colaborador. Na época ele tinha 47 anos de idade. Ele teve uma carreira militar bem longa, não é? E ele estava ali há 3 anos no mercado fora do exército, né? Então ele decidiu ir para a área comercial, que possivelmente foi algo que foi uma porta de entrada para ele no mercado. Foi algo que, beleza, a área comercial não exige tanta experiência e é isso aqui. Cara, gente, eu tô falando para você de um cara que passou mais de 20 anos no exército, mais de 25, na verdade, anos no exército. Ele saiu do exército e agora tá indo pra uma empresa. Você acha que esse cara é organizado ou não? Você acha que esse cara é pontual, é disciplinado, segue a cartilha ou não? É claro, o cara vestia camisa, o cara era muito bom em ter energia, em ter coerência, em fazer aquilo que estava na cartilha. E qual que era o papel dele? Era ser um pré-vendedor, ou seja, ele encontrava empresas que tinham um fit com aquilo que a gente queria vender. Putz, aquela empresa precisa desse produto. Então ele precisava ligar para aquela empresa, entender as dores deles e agendar uma reunião comigo, como vendedor ou com qualquer outro vendedor ali, ok? Esse era o papel desse cara. Cara, e esse cara pegava a cartilha e seguia a metodologia. Liguei. Cara, e aí, fulano, quantas ligações você fez? Putz, cara, fiz 30. Mas e aí, alguma reunião agendada? Não. O papel dele era agendar reunião, não era vender. Era agendar reunião. E aí ele tentava fazer de tudo. Aí 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a gente via que o fulano não tava indo bem. E aí começou, putz, você vai ter que desligar, o cara não consegue agendar a reunião, o cara veste a camisa, o cara é muito bom, mas ele não consegue. O que tá acontecendo? Nessa época eu tava começando na faculdade de psicologia, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho aqui para poder passar para você. E aí um belo dia, contrataram uma profissional, né, da área de desenvolvimento humano lá para a empresa, e ela rodou o teste DISC para aquela empresa. E nisso, o que aconteceu? Ele fez o teste. E aí, todo mundo da área comercial, todos da área comercial, tiveram o seu D e o seu I lá nas alturas, o seu S e o seu C lá embaixo. E ele foi o único que teve o seu S e o seu C lá em cima. E ela virou pra gente e falou, você tá com o cara certo.
no lugar errado. Nós falamos, como assim? Exato, você tá com o cara certo no lugar errado. Por quê? Porque um cara como esse, que é S alto e C alto, ele gosta de rotina. Ele gosta de ter aquele, sabe, ficar ali por detrás dos bastidores, não falar com gente nova, fazer aquela mesma rotina, trabalhar com sistema, analisar dados, ficar por detrás das coisas, fazer aquela atividade que não vai ter muita novidade. Agora, uma pessoa para poder atuar na área comercial, cara, se ela não for dominante e se ela não for influente, ou o contrário, influente com dominante, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. É por isso que na área de marketing tem tantas pessoas que são influentes, não é? Elas adoram pessoas, elas trabalham com e para pessoas. Elas produzem resultados a partir de campanha de marketing, campanha de venda, publicidade e propaganda. Isso virou uma chave na cabeça daquele homem. Isso virou uma chave na cabeça do dono da empresa. E aí, ao invés de... Cara, e a empresa que eu trabalhei, eu quero mandar um beijo. Não sei se o Arthur, Alexandre tá me ouvindo aqui agora, ó. Um beijo no coração de vocês. Aprendi muito com vocês. Sou muito grato à escola que eu tive dentro da Soft Trade. Se hoje eu tô aqui sentado, podendo transmitir esse conhecimento, muita coisa eu aprendi aí nesses quase 5 anos que eu fiquei aí dentro. E aí eles viraram e falaram, ok, nós não vamos desligar o fulano. Nós vamos colocar esse cara na área de suporte. Pasme. Esse cara foi para a área de suporte e começou a voar alto lá dentro. Por quê? Porque ele precisava de uma atividade mais monótona. Porque se ele pegasse o telefone e ficasse ligando, tentando convencer em fazer uma reunião, era equivalente, o processo cognitivo na mente dele era equivalente a ele correr 10 quilômetros. Cansava ele. Era sufocante para ele. Por quê? Porque ligar para alguém e ser persuasivo não faz parte dessa personalidade. Não faz parte desse perfil comportamental. E, cara, quando a gente descobriu aquilo deu um choque de realidade. Eu falei, caraca! Então, peraí, eu tô no lugar certo. Eu tô fazendo a coisa certa. E aquilo também moveu o ponteiro comigo. Eu era um vendedor que vendia X. Cara, a partir do meu conhecimento sobre aquilo, eu comecei a apertar alguns parafusos, comecei a ajustar algumas coisas e eu comecei a vender 3X, 4X. Para concluir a história, eu saí de lá sendo o cara que mais vendeu na história de 30 e poucos anos, 32 anos, 33 anos daquela empresa até então. O cara que mais vendeu um produto que era desafiador de vender. Vendi para as grandes empresas, Cielo, Fidelity, que é uma empresa internacional de pagamento. Ai, cara, Embracon, tantas empresas renomadas no mercado. E eu olhei e falei, cara, o conhecimento transforma. É por isso que eu sou apaixonado. E aí eu me lembro que depois de alguns meses que ele foi para a área de suporte, depois de uns 4 meses, ele apareceu numa reunião com a gente e falou, olha, muito obrigado, porque eu não fazia ideia de quem eu era em 47 anos, mas a partir do momento que eu fiz esse teste e me descobri nessa área de um pouco mais de análise, por ficar de trás ali dos bastidores, a minha vida se transformou e hoje eu me sinto bem trabalhando. Cara, se isso não mexe com você, para você começar a se aplicar no conhecimento, começar a descobrir quem você é, eu não sei mais o que vai mexer com você. A verdade é essa, tá bom? Thiago, onde que eu aprendo mais? Vai lá no link da minha bio, Clube do Autoconhecimento, pesquisa sobre essa aula, você vai ter essa aula completa lá dentro, beleza? Bora falar do S de estável. Normalmente são pessoas compreensivas, previsíveis e metódicos, bons ouvintes, empáticos, possessivos, minha taça com água, meu computador, meu estúdio, meu microfone, minhas coisas. Planejadores, daqui a maior característica de um estável, são planejadores e orientados a pessoas. Já que eles são planejadores, não é? A emoção primária deles, só para comentar, é esconder as suas emoções, guardam muitas coisas para si. Mas já que eles são planejadores, eu vou te dar um cenário hipotético. Tô falando daqui de São Paulo, né, da cidade de Osasco, e aí imagina que eu vou chamar alguém que mora por aqui. Cara, vamos pra praia? Aí a pessoa vai virar pra mim, assim, do nada, de súbito, vamos pra praia? Quando? Agora! Como assim? Praia? Agora que praia? Né? Litoral sul ou litoral norte? A gente vai de carro, de moto, de ônibus? A gente vai ficar num hotel, vai ficar num hostel, vai ficar na casa de alguém? Quantos dias a gente vai ficar? Que tipo de comida que a gente vai comer? Por que a gente tá indo? Ou seja, você nunca pode virar para uma pessoa que é planejadora, que
é personalidade estável, que tem a personalidade estável, e falar pra ela de súbito, vamos pra um lugar? Vamos fazer isso agora? Né? Por exemplo, quando a gente foi comprar o nosso cachorro, o Oliver, a Isabela, ela queria muito o Spitz alemão. E eu tava, ok, não é uma raça que eu curto muito, mas vambora. É o seu desejo, vamos. Só que chegando lá, na feira que a gente foi comprar, gente, tinha um Cocker. Coisa mais linda do mundo. Tinha um Cocker e tinha uma outra raça... Um Beagle. Eu falei, amor, olha esses cachorros, compare. Esse daqui que você quer parece uma raposinha, amor. Isso aqui tem cara de cachorro, ele já tem cara de dó. Você vai chegar em casa, pegar, abraçar, morder e não sei o quê. E eu tentei por 1 hora tentar mudar o planejamento da Isabela. E a gente sentou pra almoçar. E eu tentando provar por A mais B. Percebe? O dominante querendo predominar em uma situação em relação a uma pessoa estável e conforme. Isso é muito normal de acontecer dentro das empresas, dentro das decisões de uma família. Isso é muito natural de acontecer. Só que aí, no final das contas, eu utilizei inteligência emocional, deixei meu ego de lado e falei, tá bom, amor, seu primeiro cachorro, você nunca teve cachorro na vida, bora lá. E hoje eu amo o Oliver, nosso filhote. Então, pessoas que têm um S alto são planejadoras, ok? Outras características. Normalmente são pessoas calmas e fáceis de lidar, bons ouvintes, acenam e vão de acordo com o consenso. Tipo, beleza, gente, vocês decidiram isso, é isso, vambora. Tem um ponto aqui, ó, deixem-me pensar sobre esse assunto. E aí, normalmente, quando é uma pessoa que tem um S alto e vai conversar com alguém que tem um D alto, e eu passo isso no meu casamento, né? E a Isabela aprende a lidar comigo e eu tenho que aprender a lidar com a Isabela. Às vezes eu quero uma decisão rápida dela. Amor, vamos jantar o que hoje? É isso? Pode ser isso? Ou isso, né? Tem essas duas opções. Aí ela, amor, não sei. Posso te falar mais tarde? Cara, e se posso te falar mais tarde? Meu amigo. Se posso te falar mais tarde dentro de mim, me leva a milhares de cálculos. Tipo, cara, tempo é vida e ela vai ficar pensando naquilo que ela vai querer comer. E aí eu também vou ficar pensando se eu já poderia estar com a cabeça em outro lugar, porque a nossa cabeça quer pular de um ponto pro outro. E do lado dela, ela quer o quê? Ela quer tomar uma decisão assertiva. Ela quer pensar, sabe, com tranquilidade, com paz. E tem um cara chato ali, dominante, querendo acelerar ela. Percebe como que a gente precisa aprender a entender quem nós somos para aprender a lidar com as pessoas, né? Então o dominante tem que ter muita paciência, o estável tem que ter muita paciência e por aí vai. Outro ponto aqui, né? Mudanças e novas ideias parecem torná-las desconfortáveis. Então toda vez que você for se relacionar com uma pessoa que tem esse S alto, cara, vai dar problema. Porque você vai querer ser drástico, você vai querer ser rápido, pontual e às vezes vai dar ruim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um negócio onde uma pessoa trabalha comigo e, cara, o negócio é meu, não é? Então eu tenho uma visão sobre o negócio, para onde eu quero o meu desejo de para onde esse negócio tem que ir. A minha visão. E aí eu falo, cara, vamos fazer isso daqui. E aí, putz, tá com não sei o que, vamos implementar. E aí, essa pessoa prefere, ao invés de construir rápido, conforme a minha visão, ela quer construir com planejamento. Ela quer construir com maestria, colocando cada pilar sustentável. Só que eu sou da seguinte parte, né? Pensando como uma cabeça de dominante. Cara, primeiro constrói, estrutura, primeiro constrói, conquista primeiro para depois estruturar. Ele não. Primeiro estrutura para depois conquistar. Tiago, e aí, quem que tá certo? Não existe certo, não existe errado. Um precisa aprender a entender o ponto do outro para os dois poderem coexistirem e performarem bem. Porque, afinal de contas, os dois estão buscando o mesmo resultado, o mesmo objetivo, só que de pontos de vista diferentes. E aí, por isso que você vai precisar ser maduro e madura, adulto e adulta, para aprender um com o outro e poder chegar no local ideal. E claro, você vai precisar ceder. Não vai ter jeito. Pessoas com um S alto são conhecidas como, se não estiver quebrado, não há necessidade de consertar. Ou seja, cara, tá parado? Tá funcionando? Para que eu vou mudar? Para que eu vou buscar melhoria? Não é? Normalmente, pessoas com S alto tendem a ir para a área de qualidade, para ir para a área de desenvolvimento de software. É muito comum, porque são pessoas que não gostam de falar. São pessoas que não gostam de aparecer, de ligar a câmera e por aí vai. Já influente e dominante adoram estar na frente das câmeras. S de estável e C de conforme detestam. Preferem ficar por detrás ali nos bastidores, beleza? Personalidades, Thiago, para eu poder me identificar aqui. Drauzio Varela, não é, que é o médico conhecido aqui no Brasil. Mahatma Gandhi.
Quem conhece um pouquinho aí da história e da biografia de Gandhi vai conseguir identificar isso. Carlos Alberto Parreira foi um técnico aí da seleção brasileira, se não me engano foi um diretor também de futebol da seleção, dirigiu o Corinthians, foi péssimo técnico, diga-se de passagem no Corinthians. E Caetano Veloso, nosso querido cantor aqui brasileiro. E por fim, bora pro último? Bora pra última personalidade? Eu acho que vai dar tempo, hein, gente? Olha só que legal, fico feliz. Olha só, vou ganhar aqui, eu tô competindo com o relógio, vocês não têm nem noção. Tô falando aqui pra vocês, fazendo conta aqui, vai dar bom. Olha só, antes da gente ir pro último, você já me comentou aqui que você aprendeu até agora, com quem você mais se identificou, lembrou de alguém? Não deixa de comentar, não deixa de se inscrever nesse canal, isso é muito importante pra gente poder crescer juntos. Pessoas conformes. Normalmente são disciplinadas e complacentes, muito diferente do dominante e do influente. Dominantes e influentes tendem a ser desorganizados com suas coisas pessoais, com as suas tarefas de trabalho. É por isso que eles se dão mais com atividades de alta intensidade, né? Porque você não precisa de muita organização para ter uma alta intensidade. Você precisa ter energia, ter força para... Mas para você ser organizado, você precisa de um pouquinho mais de calma para poder organizar, poder estruturar. Percebe? Corretos e precisos, organizados, analisam todos os fatos, eles prestam atenção nos fatos, não prestam atenção... Vamos pegar um cenário político aqui. Vem um político, não importa se ele é de esquerda ou de direita, e ele fala algo. O que acabou de sair dali? Acabou de sair uma retórica, acabou de sair... um texto, não é? E aí muitas pessoas ficam inflamadas por aquilo que o político falou, não pelos fatos que estão por detrás daquelas informações. Por exemplo, o governo atual é terrível e etc e tal. E a massa, normalmente, ela vai nessa linha. É isso mesmo, esse governo é terrível. Mas a massa, ela normalmente não para analisar os fatos. É por isso que você vai ver pessoas que já estão num nível muito alto na vida, elas não se inflamando com qualquer dado, com qualquer informação, qualquer falácia, porque isso pode ser um discurso, isso pode ser um instrumento de oratória, de persuasão. E se você não parar para analisar os dados, você vai tomar decisões erradas. É por isso que a gente precisa parar para entender o que precisa de fato ser dito e aquilo que não precisa. Aquilo que precisa ser analisado e aquilo que, isso daqui é groselha, não vou nem prestar atenção nisso. Entende? Prezam por qualidade, atentos aos detalhes, orientados aos resultados. Orientados aos resultados, mas diferente de um dominante ou de um influente. Porque dominante e influente quer o resultado, de novo, não importa se o pato é macho ou fêmea, quer o ovo. Agora, já uma pessoa que é conforme, quer os resultados, mas construído com base em um processo organizado. Ok? A emoção primária dessa turma é um medo e preocupação de dar errado. Eu tenho uma mentorada, ela é uma desenvolvedora muito top, ela manda muito bem naquilo que ela faz. Mas normalmente pessoas que são conforme têm um traço de insegurança bem significativo. E ela estava me contando numa mentoria esses tempos que ela fez um desenvolvimento grande, importante para poder subir para um cliente. E ela precisou revisitar o processo por volta de 6 vezes antes de apertar o botão send, sabe? De enviar, de subir ali para a produção. Ela precisou revisitar várias vezes, porque ela estava com medo, ela estava insegura, porque tem um medo gigantesco de falhar, de errar. E se você quer saber quais são os medos de cada personalidade, de novo, vai lá para dentro do Clube do Autoconhecimento que você vai ter acesso a essas informações. Normalmente, são pessoas benquistas, agem com cautela, possuem atenção aguçada para detalhes, não é? São extremamente exigentes consigo mesmas, tomam decisões somente depois de um devido estudo dos fatos e questões pertinentes. E eles são conhecidos por uma frase fantástica que eu gosto muito. Um dia eu vou até fazer uma tatuagem para eu poder me lembrar, né? Colocar aqui no braço para eu poder me lembrar disso. Olha só, se não temos tempo para fazer isso direito, será que teremos tempo para fazer isso de novo? Vou repetir. Se não temos tempo para fazer isso direito, será que teremos tempo para fazer isso de novo? Percebe? O dominante e o influente quer velocidade, quer intensidade, quer explosão. O conforme e o estável quer cautela para poder fazer uma coisa bem feita.
Então, esses pontos precisam ser analisados. Todas as personalidades têm grandes oportunidades de aprender uma com a outra, ok? Personalidades no mundo que são conhecidas com essa personalidade, ou com essa característica, né, de personalidade: Bill Gates, Albert Einstein, Miriam Leitão e Paulo Coelho. São pessoas muito coesas naquilo que elas constroem. Agora eu quero saber, qual personalidade você mais se identificou? Qual personalidade você mais lida aí no seu dia a dia? Com qual personalidade você tem aí dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja? Me conta. Você se identificou? Você quer saber como lidar com essas personalidades no dia a dia? Como que você... Se você é um cara que é conforme, né? Ou se você é uma moça que é conforme e estável, como que você conversa com influente ou com dominante? Como que você ganha, se você é dominante, como que você ganha atenção e você chega a um acordo com uma pessoa que é estável e conforme? Como que vocês passam a coexistir? Como que você aprende a ler essas pessoas? Se você quer saber mais sobre isso, link da minha bio do Instagram, cai para dentro do CDA, Clube do Autoconhecimento. Você vai ter essa aula completa lá dentro. Mas eu acredito que essa informação aqui já te ajudou demais. Tô deixando aqui embaixo um teste de personalidade DISC para você poder fazer gratuitamente, para você descobrir qual que é a sua personalidade, tá bom? Faz o teste e me conta lá no direct do Instagram. Manda pra mim, tô doido pra saber qual personalidade é a sua, tá bom? Espero você no próximo episódio. Se você tá vendo esse vídeo aqui da semana do Natal pro Ano Novo, quero mandar um beijo pra você. Espero que você tenha tido um Natal fantástico, incrível com a sua família. Eu quero desejar a você um ano de 2025 extremamente abençoado, com as pessoas que você ama e você crescendo em todas as áreas da sua vida. E se prepara que em 2025 nós vamos crescer muito juntos. Valeu!